Olá turma, professor Tiago, aula de Sociologia para os terceiros anos. Pessoal, aula passada a gente falou sobre o capítulo 9, ou aula 9, chamado Aldeia Global e seu Reverso. E a gente tratou de um teórico que eu considero um dos mais importantes hoje da contemporaneidade, já faleceu, infelizmente, em 2017, que foi Zygmunt Bauman. Escreveu obras vastas, maravilhosas, que vale a pena refletir sobre elas. E esse capítulo, o capítulo 9, a Aldeia Global e seu Reverso, é basicamente o que Bauman fala sobre o processo de globalização e o seu reverso, ou seja, as suas problemáticas, né? Porque os entusiastas da globalização acreditam que ela, ao mesmo tempo que é um caminho irremediável, não tem mais volta, isso é um fato, a gente sabe disso, mas eles não conseguem enxergar ou fingem que não existe os problemas ocasionados pelo processo de globalização, que é a produção do efêmero, a massificação e a falta ou a ausência ou a diminuição da nossa subjetividade. Ou seja, a ideia de construção de uma identidade a partir do consumo, e esse consumo, esse objeto que eu consumo, ele é efêmero, ele é obsoleto, isso gera problemas de ordem psicológica, de ordem social nos sujeitos, principalmente na geração high-tech, na geração nativos digitais, que não tem, por uma questão cronológica, não tem a comparação. O que é a comparação? É as pessoas que nasceram em épocas diferentes, ou seja, na época analógica, né? Onde era mais lento, o processo de relação social era mais profundo, as pessoas se dedicavam mais às relações sociais, tinham mais paciência, enquanto a geração high-tech, os nativos digitais, estão mergulhados, imersos em muita informação, em muito consumo, e tem uma precarização das relações sociais. As pessoas não têm mais o poder ou a necessidade ou o poder de se relacionar com os outros. É uma dificuldade de se entregar, de estabelecer sentimento, de estabelecer afeto. Eu costumo dizer que nós estamos aí na crise, não numa crise política, sanitária, econômica, mas a crise dos afetos. Temos uma grande dificuldade de estabelecer e permanecer nos afetos. Porque o que é que eu entendo como jovem, como homem globalizado, que é melhor, me satisfaz, me dá mais satisfação reiniciar alguma coisa do que permanecer nela. É o que a gente chama de agorismo, é o que a gente chama de relações instantâneas, né? Relação miojo, 3 minutinhos já é outro, ou seja, eu não estou falando só da relação amorosa, estou falando de relação em todos os sentidos, na família, grupo de amigos, na escola, no trabalho, na comunidade. É uma dificuldade imensa de se relacionar, porque se relacionar com o outro no mundo real pressupõe que você tenha paciência, que você tenha resiliência, que você saiba ouvir e perceber o que é diferente do outro, enfim. Isso é mais ou menos o que Bauman falou no capítulo 9, a Aldeia Global e seu Reverso. Nós vamos agora para a nossa aula, que é a aula 10, ou capítulo 10, que fala sobre relações de poder e sociedade. Veja só, esse capítulo aqui, ele é bem curto, só tem uma página, praticamente, é só uma página. Então, o que eu decidi fazer com ele? Para ficar bem didático, eu vou ler as partes mais importantes que eu acho aqui e vou tentar explicar, beleza? Porque já que é pequeno, dá pra gente ler, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui. A vida em sociedade, para ocorrer de forma harmoniosa, requer algumas normas e tipos comportamentais ideais. Veja, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso,
a forma como você se relaciona com o mundo e com as pessoas possui uma certa programação pré-estabelecida. E isso a gente aprende nas instituições, no processo de socialização, que vocês já ouviram eu falar 1 milhão de vezes, mas não custa nada falar mais uma vez. Esses comportamentos ideais são apreendidos e aprendidos. A grande questão é, quem elabora? Quem diz o que é um comportamento ideal e o que é um comportamento que não é ideal? A grande questão desse capítulo é essa. Quem são as pessoas? Quais são os grupos? Quais são as instituições que vão determinar previamente quais são os comportamentos que devem ser aceitáveis ou não? Para a gente chegar a essa resposta, ou tentar chegar a essa resposta, a gente precisa fazer aqui um tour pela história, certo? A gente viu que na Idade Média, a igreja tinha um poder quase que absoluto. Então, a Igreja Católica, ela determinava qual eram os comportamentos a ser seguidos ou não. Se alguém, por acaso, discordasse desses comportamentos, poderia ser perseguidos, mortos, queimados na fogueira. Certo? Então, a igreja, na Idade Média, através dessa relação com o divino, com o sagrado, com o transcendental, estabelecia o que era ser justo ou não justo, moral ou não moral, bem ou mal. Ou seja, a sociedade estava baseada naquilo que a instituição Igreja Católica estava determinando ou predeterminando. Tá claro? É tanto que, ideologicamente falando, a igreja, através dos seus doutrinadores, dos seus teólogos, ventilaram uma ideologia que afirmava que cada um precisava seguir os desígnios de Deus para a sua vida, que foi uma ressignificação do pensamento aristotélico lá da Grécia Antiga, século 6 a.C. O que Aristóteles dizia para nós? Que havia um universo, esse universo ele era ordenado, orquestrado, como fosse uma máquina funcionando perfeitamente, e esse universo era orquestrado pela natureza. Então, cada um deveria se encaixar nesse movimento, se encaixar feito como fosse uma peça de um motor e fazer funcionar. Ele dizia assim, se você é professor e você se realiza, como assim? Como um professor fosse uma muda de uma planta e fosse germinada. Se nasceu uma grande árvore, é porque você seguiu os destinos da natureza. Você encontrou alegria. Se por acaso essa sementinha não germinasse, você encontraria tristeza. Ou seja, você não se encaixou no universo, você não faz parte disso. O que acontece? Para tentar justificar ideologicamente a questão da Idade Média da Igreja Católica. A Igreja Católica vai em Aristóteles, traz Aristóteles para a Idade Média e ressignifica o seu pensamento. E diz assim, existe um universo e ele é ordenado, ele é orquestrado. Por quem, professor? Pela natureza? Por Deus. Então, se você nasceu servo, você deve morrer servo. E sem contestar esse comportamento, sem contestar essa verdade. Se é nobre, morra nobre. Se faz parte do clero da igreja, cumpra os desígnios de Deus para você. Seja padre, seja bispo. Morra assim. E é um comportamento, é uma relação que era indiscutível. Indiscutível. Ai daquele que quisesse, de alguma maneira, quebrar esse paradigma. A gente sabe que na história houve pessoas corajosas que tentaram fazer isso e foram mortas e perseguidas. Galileu, Joana d'Arc, Giordano Bruno, tantos outros.
A gente sabe. Então, isso aqui é a primeira frase do nosso texto. Vamos lá? Continuar? Vamos lá. Com o advento da modernidade, diferentes grupos humanos ambicionaram definir novas práticas e modelos de interpretação da realidade. Ó, sai a igreja, vem novos grupos agora para moldar, para fomentar novos modelos de comportamento social. As matrizes do saber antes fundadas no princípio religioso católico passaram a ser questionadas, gerando, por consequência, a perda do poder hegemônico da igreja. A gente sabe disso. Ao lado de toda a Idade Média, a igreja se posicionou como uma das principais instituições de saber e de poder da Europa, definindo, por meio da vigilância e da punição, o ordenamento da vida cotidiana e os princípios da moralidade e disciplina. Tá claro? Certo? A Igreja Católica, como uma instituição que ordenava, disciplinava, saiu da linha punição. Ela que dizia, com o poder que ela tinha, ela determinava quais são as relações sociais aceitáveis ou não. E outra coisa, indiscutível. Não havia possibilidade de uma discussão sobre isso. Era um dogma. Era um dogma, uma doutrina católica, certo? Aí daquele que pensasse diferente. Tranquilo? Continuando. Como contraponto às estruturas de poder medievais, a sociedade moderna legitimou novas bases de organização do meio social e da moral. Com a ascensão do capitalismo, as relações cotidianas passaram a ser pautadas por novos valores. Influenciados por esses valores, os indivíduos receberam de forma mais amena ou até mesmo questionaram os preceitos ditados pela igreja, posicionando-se como fomentadoras desse processo dinâmico e contraditório. A sociedade moderna, continuando aqui, redefiniu as relações de poder e de força. Enquanto a tradição medieval passava por questionamentos, as aventuras da modernidade eram criadas, o que permitiu, por exemplo, a realização das grandes navegações em um diálogo intercultural e comercial mais intenso, definindo a racionalidade e a reflexão como fonte de desenvolvimento do homem. Gente, presta atenção. Idade moderna, começa aí as grandes navegações, renascimento cultural, renascimento comercial, intercâmbios entre outros povos, outras culturas, né? E o que acontece? O poder da igreja, o poder da igreja começa a minguar, porque agora as pessoas se libertam desse dogma religioso e começam a olhar para a sociedade de uma forma diferente. E qual é a forma diferente, professor? De forma racional. O capitalismo exige a racionalidade. É tanto que, se na Idade Média nós tínhamos o paradigma da fé, a Idade Moderna se caracteriza pelo paradigma da racionalidade, pelo paradigma da razão. O homem no centro do mundo, antropocentrismo. O homem como um ser a ser observado. Ele, homem, através da sua razão, vai desafiar a natureza, vai desafiar todos os intempéries da vida e vai vencer. E venceu. E venceu. O homem conseguiu vencer muita coisa com a razão. Diminuiu a fome, desenvolveu a tecnologia, a informática, a navegação, os aviões, a medicação, a física, a química, as teorias sociológicas, filosóficas, ou seja, a razão como o paradigma da modernidade, a razão como paradigma da felicidade. Vamos lá? Tranquilo? Até aí? Vamos lá. Ou seja, a base da organização social foram erguidas pela chamada praxis. O que é praxis, professor? Prática, dia a dia. Um modelo referencial que permitia a observação e a formulação de explicações fundadas na experiência prática, pautada pelo uso da razão e não mais na crença religiosa.
Agora vem um parágrafo interessante que eu quero discutir com vocês. As transformações que se seguiram impulsionaram processos revolucionários que trouxe à tona novas relações de poder. Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, no século XVII, tira o poder do rei, dá o poder ao parlamento, Revolução Francesa, certo? As quais, uma vez institucionalizadas, ganharam força e condição de autoafirmação. Dessa forma, os poderes que se definiram foram pautados pelo uso da estrutura colonial imperial, pela dominação e uso de chamadas violência material, aí que tá, material e violência simbólica, pela coerção, violência, força, e ainda por pactos firmados entre grupos com mais poder econômico. O desejo de poder, assim como a conquista da capacidade de disciplinar o saber, orientaram as ações desses grupos e impulsionaram o conflito. Vamos lá. Se liga agora. Veja só. A gente aqui disse o seguinte, que a razão na modernidade se estabelece como um paradigma do progresso, como um paradigma da felicidade. Porém, a gente também tem que fazer uma crítica a essa mesma razão que nos trouxe tantas coisas boas, né? Perceba que, vou pegar aqui, por exemplo, só ali o início do século XX, só o início, para a gente ter uma noção. Veja, a ideologia baseada na razão cria a perspectiva antropológica de que a Europa civilizada, tecnológica, progresso, que ela era o modelo a ser seguido. E essa Europa, o eurocentrismo, né, baseado nessa questão da razão, da civilização, das leis, das instituições, vai dar possibilidades para o que a gente chama na história de neocolonialismo. O que é isso? A Europa, como centro do mundo, civilizada, né, pode agora levar progresso para os outros povos. Ela é a referencial. Então, é uma justificativa ideológica. Para quê, professor? Para uma justificativa ideológica baseada na violência simbólica e material também. Eu vou explicar, né? Então, Europa, posso agora colonizar novamente a Europa e a Ásia. Porque eles são exóticos, porque eles são atrasados, porque eles são inferiores. E Europa, preciso levar civilização a esses povos. Mentira. Isso é um discurso ideológico baseado numa violência que a gente chama de violência simbólica. Quando houve o neocolonialismo, a partilha da África e da Ásia, houve o que a gente chama de violência simbólica. Os povos da África e da Ásia perderam o seu significado, perderam em parte a sua cultura. As suas relações sociais foram fragmentadas, a sua subjetividade foram fragmentadas porque o europeu colonizador impôs uma violência cultural e simbólica a esses povos, baseado, obviamente, em todo o aparato bélico que eles tinham. É claro, obviamente, que a Europa era o continente mais evoluído tecnologicamente, mas quando se fala de cultura, não podemos dizer que um povo, a cultura é superior ou inferior. O que existe são culturas diferentes, diversidade cultural, beleza? Continuando. De acordo com o sociólogo francês Pierre Bourdieu, a violência simbólica é exercida por meio da coação social. Coação, força, violência. Sendo muitas das vezes praticado no âmbito dos sistemas de ensino e de poder e vinculado de forma sistemática pelos meios de comunicação. Ponto. Veja só, aí vem uma provocação. Será que a nossa escola, eu falo escola particular, pública, eu falo escola a nível universidade, faculdade, cursos técnicos, enfim. Será que a escola, ela nos oferece, como aluno, nos oferece asas, possibilidades, ou ela ceifa, ela mutila a nossa criatividade, a nossa capacidade de reivindicar,
a nossa capacidade de ser crítico sobre o mundo, a nossa capacidade de ser nós mesmos. Essa escola, ela dá asas, cria possibilidades, mostra que existe um mundo inteiro pela frente, com vários caminhos, ou ela ceifa, ela mutila essa subjetividade, essa criatividade, esse valor pelo mundo e pela vida? Quais são os grupos que estão por trás do currículo que deve ser ensinado nas escolas e na universidade? Veja, violência simbólica. Eu não toco na violência simbólica, eu não consigo ver, é abstrata, é subjetiva, mas ela existe. Ela existe na tua casa, na igreja que você frequenta, na escola que você estuda. É uma violência que não machuca o teu corpo, mas vai mutilando a tua subjetividade. Você vai perdendo essência, você vai perdendo identidade para ser moldado nos comportamentos ideais que determinados grupos, depois da modernidade, acharam interessante que você deveria fazer isso. Agora, por que é interessante? Para quem? Para você? Ou para esses grupos que orquestraram esse tipo de relacionamento? São provocações. Eu acho que é um texto bem provocativo, certo? E vamos lá, continuando aqui, a violência simbólica resulta como referência, né? A violência simbólica resulta como referência, Pierre Bourdieu, do exercício de um poder simbólico, pelo qual se quer fazer com que determinado grupo de indivíduos veja como natural as coisas do mundo, as estruturas sociais, as diferenças de classe, as representações e ideias dominantes. Aqui eu quero destacar só um pontinho. Veja, provocação também. Vamos imaginar o seguinte discurso. Uma pessoa olha para você ou para o filho, vamos lá, um filho de um operário. Um filho de um operário assalariado, pessoa simples. E o discurso é: você não conseguiu entrar na universidade porque você foi incapaz. Você não conseguiu entrar na universidade porque você não teve esforço, dedicação, empenho, gana, vontade. Se você se acordasse mais cedo, se você se esforçasse mais, você conseguiria entrar. Isso é violência simbólica, exercida por um poder simbólico instituído historicamente. E por que é uma violência simbólica, professor? Por quê? Veja só. As oportunidades, senhoras e senhores, são iguais para todos. Quando abre o Enem, abre o Enem para todos. Todos. Não há distinção. Você preenchendo os requisitos, pagando a taxa ou a isenção da taxa, você consegue fazer o Enem. A pergunta é: as condições para se fazer o Enem são iguais para todas? Não. Então o filho do operário não consegue entrar na universidade. Aí o discurso e o dedinho apontado para ele diz assim: ó, você não conseguiu porque você não quis, não se esforçou. Esse é um discurso que tem nas suas entrelinhas a violência simbólica. Não é uma violência que vai machucar, vai ferir o corpo, mas fere a subjetividade, fere a identidade, fere o afeto. E por que fere? Porque a gente sabe que as condições são diferentes para mim, para você e para o filho do operário. A gente sabe disso. Então, qual é a ideia aqui? É entender que meritocracia, o que é meritocracia? Esforço, empenho, dedicação, disciplina, foco. Isso é meritocracia. Isso é um valor importante. Ninguém tá dizendo que não é importante. É importante, todo mundo precisa. Mas meritocracia sem oportunidade não serve para nada. Agora, os grupos que aí estão, eles disseminam nos meios de comunicação, na escola, na igreja, na nossa família, que depende apenas de você. E a gente sabe que não. A gente precisa do esforço, do mérito e das oportunidades. Repito, mérito sem oportunidade não significa nada. Ok? Obviamente que a ideia de construção de oportunidades pelo mérito pode acontecer. Claro que pode. É tanto que a gente sabe que existem pessoas simples, pobres,
que entrar na universidade. A gente sabe que são exceções. A exceção da exceção da exceção. De forma geral, essas pessoas não têm acesso à universidade. Estou dando só o exemplo da universidade, mas pense isso de forma mais ampla, de mais macro, mercado de trabalho, postos políticos de direção de multinacionais, oportunidades de emprego, enfim, tudo isso. Bem, esse mais ou menos, essa ideia aqui que esse capítulo quer trazer para a gente, certo? Eu acho que não tem mais o que falar, vocês leiam, por favor. Se tiver alguma dúvida, vai no WhatsApp, pergunta a mim, a gente conversa, a gente dialoga, tá bom, gente? Então, um beijo para vocês, se cuidem, um pouquinho mais de paciência, isso vai passar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.